Olá, tudo bem? Estamos de volta aí com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar de um tema parecido com o que nós já falamos há uns tempos atrás, que é o tema colonialismo algorítmico. Existe uma diferença entre o colonialismo digital e o colonialismo algorítmico. Para quem assistiu lá o digital, vai conseguir entender agora a diferença. O algoritmo ele é mais de uma técnica de busca, é um modelo de busca que discrimina coisas e aceita outras coisas e joga com dados e absorve dados. A digitalidade é uma coisa complexa. O algoritmo é uma das bases da digitalidade, mas não é o sinônimo. Então, colonialismo digital não é igual ao colonialismo algorítmico. Nós vamos verificar aqui essa diferença e você vai perceber que o assunto é bastante diferenciado em relação ao programa relativo ao colonialismo digital, técnico, feudalismo e essas coisas. Muito bem. O tecno-feudalismo era mais ligado ao território, né? E aqui o colonialismo algorítmico, ele é como que se estabelece e como que se retira recursos do território. Então, não é só a dominação do território com a linguagem e com o poder e com o dinheiro. É também a forma como essa dominação se dá. Então, uma é macro e a outra é micro, mas ambos estão mais ou menos relacionados à mesma coisa. Bom, eu vou pedir para você deixar seu like, deixar seu comentário, passar esse vídeo para frente e vamos começar a leitura dessa pesquisa que eu fiz, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito grande. Vamos lá. O termo colonialismo algorítmico se refere a uma nova forma de dominação sociotécnica que replica as lógicas coloniais de exploração, subjugação e controle por meio das tecnologias digitais, especialmente uma inteligência artificial IA e do Big Data. Trata-se de um processo no qual as empresas e governos do norte global impõem suas infraestruturas, normas, modelos de conhecimento, valores sobre os países do sul global. Tudo isso sem consentimento, muitas vezes sob a fachada de inovação ou desenvolvimento. A crítica ao colonialismo algorítmico não é apenas uma denúncia ética, mas uma análise geopolítica e epistêmica que coloca a questão que detém o poder, de quem detém o poder de dados, e como esse poder é exercido, e quais são as consequências desse poder sobre a soberania, a justiça e a diversidade cultural de todos os países, de todo os locais coloniados, normalmente subglobal. O colonialismo algorítmico é uma nova fronteira de dominação e exploração. Na sua acepção histórica, o que é o colonialismo? Evoca a imagem de invasões territoriais, subjugação de povos, pilhagem de recursos naturais. Então, o que nós estamos falando aqui é uma metáfora disso, ou seja, na era digital inaugurou-se uma nova e insidiosa forma de dominação a que chamamos acima de colonialismo algorítmico. Longe das fronteiras físicas, este novo paradigma opera no terreno intangível dos dados. Olha bem, é mais do que o colonialismo sobre território. É a absorção dos dados que é o verdadeiro poder. E vamos ver qual o desdobramento disso, porque isso aí acaba chegando no colonialismo digital e chegando ao técnico-feudalismo. Então, olha bem, longe das fronteiras físicas, este novo paradigma opera no terreno intangível dos dados, dos algoritmos e da inteligência artificial, reproduzindo e ampliando desigualdades existentes, ao mesmo tempo que cria novas estruturas de poder e exploração. Para compreender a profundidade e as múltiplas vertentes do colonialismo algorítmico, é crucial desvencilhar-se da ideia de que a tecnologia é uma coisa neutra. Não, ela não é neutra. Quem exerce o poder não é neutro. Ok? Como bem aponta Safia Umoja Noble em sua obra seminal Algorithms of Oppression, How Search Engines Reinforce Racism. Ela está dizendo aqui o seguinte, que os algoritmos da opressão, como que
é engenhada e reforçada esse racismo. Esse racismo aqui não diz apenas com relação às etnias, não, mas também é uma questão, não fica bem caracterizado, mas é uma questão de classe também. Mas principalmente raça. Os algoritmos são artefatos culturais e políticos. A gente vai ver, refletindo os valores, viés e estruturas do poder daqueles que criam e os controlam. Por exemplo, quando você sai lá da Europa, chega aqui no Brasil, encontra índios ou traz negros para cá, essas pessoas que estão aqui a serviço dos brancos, das etnias europeias, da cultura europeia, são vistos como bárbaros, são vistos como pessoas que você pode passar por cima, são vistos como selvagens, e as suas religiões não prestam, eles têm que ser civilizados, e com isso eles podem ser oprimidos. É como se eles não fossem gente. Então, é uma coisa muito semelhante. Quando você chega com as plataformas digitais todas montadas dentro de um padrão europeu, ou estadunidense, ou chinês, se for o caso, você traz ali os vieses e estruturas do poder daqueles que criam e controlam. Dessa forma, as plataformas digitais, ao invés de serem meros facilitadores de informação e conexão, eles tornam-se instrumentos de uma nova forma de colonização, onde a terra, entre aspas, a ser explorada são os dados do usuário, ou seja, toda a disponibilidade que existe ali naquela terra, naquele país, naquela região, e a mão de obra são os próprios comportamentos e interações digitais. Indiretamente. Agora, diretamente também existem dentro das plataformas pessoas trabalhando em países periféricos que ganham salários de fome trabalhando para bilionários. Então, é um viés cultural muito similar ao que havia na época das colonizações. Bom, quais são as origens e quais são as definições? Vamos começar então. O colonialismo algoritmo, nós já sabemos, dominação digital, nós já temos ideia, perpetuação de assimetrias globais. Isso é importante a gente ler agora. Introdução de uma nova face de colonialismo. Esse fenômeno parte do controle exercido por grandes corporações tecnológicas, principalmente assediadas nos Estados Unidos, na China e na Europa, sobre os fluxos de dados, infraestruturas digitais e sistemas de inteligência artificial, reproduzindo relações de poder assimétricas entre o norte e o sul globais. Por que assimétricas? Porque são pessoas muito ricas contra outras muito pobres. Nem todas as plataformas vieram com a ideologia, tanto dos Estados Unidos quanto da China quanto da Europa, vieram com a ideologia de exploração ou de imposição cultural. Mas o que acontece? Elas foram sendo criadas e começaram a criar parceiros, umas compraram as outras, criou-se grandes conglomerados, e a ideia do capitalismo global, obviamente, é lucro, principalmente nesse momento liberal ou neoliberal que nós vivemos. Então, acaba que quaisquer dessas plataformas, seja dos Estados Unidos, da China ou da Europa, está exercendo um poder assimétrico, ainda que algumas não estejam necessariamente mal intencionadas, mas elas ficam envolvidas no todo, porque os dados são um filão de ouro que passa de uma para outra, e só fica entre os poderosos. Claro que o que a China detém, Estados Unidos e Europa não detêm, porque são blocos separados, inclusive existe uma guerra tecnológica entre eles. Mas, de qualquer maneira, são influências similares, sejam quais forem as intenções. O colonialismo algoritmo é uma extração de dados que, metaforicamente, seriam os novos recursos naturais na era digital. Essa extração ocorre de forma desigual, concentrando poder econômico e político em poucas mãos, enquanto populações periféricas são reduzidas a meros produtores de informação, sem usufruir dos benefícios gerados por sua própria digitalização. Sim, você passa seus dados de graça e não recebe nada por isso. A expressão algoritmo colonialismo, ou seja, o colonialismo algoritmo, começou a ganhar corpo nas últimas décadas com o avanço de tecnologias digitais e sua crescente influência sobre a vida social, econômica e política. E é verdade, crescente influência das tecnologias digitais sobre a vida social, econômica e política. Nós estamos falando isso aí em vários vídeos. Para Michael Kwet, pesquisador da Yale Law School,
O colonialismo algorítmico descreve a imposição de ecossistemas digitais baseados não apenas no extrativismo de dados, mas também na vigilância e na dependência tecnológica, promovidos principalmente por corporações. Então, olha bem, não é apenas extração de dados, é um sistema de vigilância. Ele está tomando conta da sua maneira de pensar, da sua maneira de ser, da sua forma política de agir, das suas condutas sociais e da dependência que você tem. Seu governo não investe, você compra tudo pronto, o seu país é um país submetido às intempéries estrangeiras, você tem aqui satélites rondando aqui, sabendo de tudo que está acontecendo aqui dentro, sabendo tudo da sua vida, e você não tem poder sobre isso. Então, cria uma dependência que você só consegue atuar através das plataformas cujas sedes não são aqui, inclusive com elementos de dados que são elementos internos, elementos de segurança, elementos de defesa, elementos de cidadãos, de ganhos, de receitas, de previdência. É muito perigoso estar nas mãos disso aí. Era necessário resistir e intervir e guardar esses dados para nós, inclusive com controle de satélite, segurança, etc. Bom, então isso é promovido por corporações. Essas corporações, elas estão acima desses governos do sul global e estão começando a ficar acima dos governos centrais de onde eles partem. Está virando eu vou evitar essa palavra, mas está virando um poder concentrado na mão de grandes big techs. Deles derivam governanças, né? Vamos lá. A uniformização de desejos e a perda de autonomia é outra coisa também. Os algoritmos de recomendação, como os da Netflix, Spotify, Instagram, moldam preferências culturais, incentivando o consumo de produtos globais em detrimento de produções locais. Isso gera uma homogeneização cultural, onde narrativas dominantes surfam expressões autóctones, né? Ou seja, as expressões autóctones são retiradas, né? Aqui tem uma palavra surfam aqui que não tem um sentido correto. Então eu vou usar o seguinte: as expressões autóctones, elas são deixadas em segundo plano ou esquecidas. Existe um consumo de produtos globais em detrimento das produções locais. Eu acho que é suficiente falar assim. Exemplo: na Índia, o Netflix prioriza séries estadunidenses, reduzindo a visibilidade do cinema regional, que é o cinema tamil ou o cinema bengali. E os indianos têm um bom cinema, né? No Brasil, o Spotify impulsiona artistas globais, dificultando a descoberta de músicos independentes da MPB ou do rap periférico. Veja bem, isso já acontece há muitos anos com as gravadoras, já acontecia com as gravadoras, com as TVs, com as rádios. Mesmo hoje em dia, quando você ouve uma rádio, e rádio é uma coisa que existe há muito tempo, você ouve mais de 80% de música estrangeira, né? Eu não estou criticando o gosto de ninguém, nem estou dizendo que tinha que ser nacional. Eu estou dizendo que essa distribuição, se ela fosse melhor, nós teríamos a emergência de mais artistas nacionais, né? Se bem que hoje em dia a música nacional está passando por um pedaço meio danado aí, né? Isso é a minha opinião, não quer dizer que eu esteja com a razão. Mas a música internacional também está, mas ainda assim ela é privilegiada. Bom, como que é a geopolítica dos algoritmos? Existe uma guerra fria digital e um neoimperialismo. Existe um EUA versus China, que é uma disputa de hegemonia algorítmica. Olha, eu não sei se existe exatamente isso. Eu sei que os lugares para onde a China vai, como ela não absorve as plataformas ocidentais, ela tem as suas próprias plataformas. Agora, eu não sei se elas ficam disputando dentro de um país. Essa informação que esse site está trazendo aqui, ela me parece uma disputa assim, mais ou menos de mercadorias. Por exemplo, olha só, a competição entre os Estados Unidos, Google, OpenAI e Microsoft, e a China, Baidu, Tencent e Huawei, pela supremacia em IA, reproduz uma nova forma de imperialismo digital.
Eu acho que a IA está muito adiantada nos Estados Unidos, os países periféricos estão completamente à deriva, a China tem uma evolução tecnológica menor ainda que a dos Estados Unidos, e ela consegue competir. Não sei se é uma tentativa de competir. Eu acho que em lugares onde ela entra, ela estabelece ali as IAs dela. E por acaso os Estados Unidos não entram por uma questão de não querer concorrência. Mas eu não tenho certeza se existe essa competição. Agora, que existe uma competição, não por hegemonia necessariamente, mas por conquista de espaço econômico entre os dois países, isso é factual, né? Se passa também pela competição, pela disputa hegemônica algorítmica, eu confesso que não tenho certeza. Então eu vou deixar isso aqui sobre interrogação. Ambos os blocos buscam influenciar políticas tecnológicas em países periféricos. Eu acho que isso aí é uma contingência de chegarem lá com seus produtos e influenciarem. Por exemplo, a China fez investimentos na África de não sei quantos bilhões de dólares há 4, 5 anos atrás. Ela começou a construir escolas, começou a construir estradas, começou a construir universidades e fez arruamentos, porque ela quis melhorar, ela quis dar um ganho para esses países para poder ter os recursos infinitos desses países a preços razoáveis. Resolveu dar algum bem para retirar um bem muito mais valioso. É claro que junto com isso entram as suas plataformas, né? Os dados daqueles países ali estão todos afeitos à China. Mas existe lá dentro um produto de plataforma americano, estadunidense para competir com a China? Eu confesso que eu não sei se isso é verdade. Ele está dizendo ambos os blocos buscam influenciar políticas tecnológicas em países periféricos, seja por meio de investimentos em infraestrutura, como a Huawei na África, ou pela exportação de modelos de governança digital. Tá, vamos deixar uma interrogação em cima disso aí que precisa de ser mais bem revisto. Talvez ele esteja certo e eu que estou por fora. Bom, exemplo, a China exporta seu modelo de vigilância massiva, isso é verdade, com câmeras de reconhecimento facial e crédito social. A China, inclusive, é bastante adiantada nisso aí. O crédito social existe dentro da China, não sei se ela exporta essa ideia. Diz ela que ela exporta para países do Zimbábue e do Paquistão. Talvez. Os Estados Unidos da América pressionam governos a adotarem políticas de livre fluxo de dados, beneficiando suas big techs em detrimento de regulamentações locais. Isso também é verdade. A falta de regulação e a submissão de estados periféricos. Muitos países do sul global não possuem legislação robusta para proteger seus dados ou regulação e atuação de empresas estrangeiras. Isso os torna reféns de políticas definidas por Washington, Bruxelas e Pequim. É fato também. O GDPR, que é o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da União Europeia, protege dados de cidadãos da União Europeia, mas países africanos e latino-americanos não têm equivalentes, tornando seus dados vulneráveis à exploração. Quais seriam as resistências e alternativas? Ora, o ideal seria uma descolonização digital. Alguns países começam a reagir, como a Índia está desenvolvendo sua própria nuvem soberana chamada India Stack. A União Africana criou a estratégia de transformação digital para a África de 2020 e 2030, buscando reduzir a dependência de servidores estrangeiros. Algoritmos alternativos e justiça social, por exemplo, movimentos como Decolonizing AI, que uma publicação de Costa e Halpern, de 2021, que defende modelos de IA desenvolvidos localmente. O Brasil precisava de fazer isso com dados representativos, regulação estatal para evitar monopólios algorítmicos, remuneração justa para trabalhadores digitais do sul global, que não existe, a extração de dados como nova forma de exploração, a privatização da informação e a dependência tecnológica. Veja bem, nós precisamos então de modelar IA nos países localmente, regulação estatal, remuneração justa para os trabalhadores e evitar a extração de dados como nova forma de exploração e evitar a dependência tecnológica e a privatização das informações, principalmente as informações centrais.
Então, por quê? Porque empresas como Google, Meta, Facebook, Google, Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, Amazon e Microsoft dominam a infraestrutura global de dados, desde o armazenamento em nuvem até algoritmos de recomendação. Países periféricos, embora gerem volumes massivos de dados, não possuem soberania sobre esses dados. A infraestrutura de computação em nuvem, por exemplo, é controlada por gigantes estadunidenses ou chineses, AWS, Google Cloud, Alibaba Cloud, criando uma relação de dependência semelhante àquela imposta pelas antigas metrópoles coloniais sobre suas colônias. Exemplo, na África, mais de 80% dos dados gerados são armazenados em servidores fora do continente, principalmente Europa e Estados Unidos. E eles já estão nós vimos aí atrás que eles já estão se interpondo, já estão querendo modificar isso aí. Relatório African Union de 2020 é que presta essa informação. Isso significa que os governos e empresas africanas precisam pagar para acessar seus próprios dados, perpetuando um ciclo de extração de valor. Trabalho invisível, a exploração do digital labor. Além da extração de dados, a exploração de trabalho humano barato para alimentar sistemas de IA. Plataformas da Mechanical Turk, Amazon e Scalo AI contrataram trabalhadores de países da Índia, Filipinas e Quênia para realizar tarefas de rotulagem de dados, que é chamada de data labeling, que são essenciais para treinar os algoritmos. Esses trabalhadores, eles são os algoritmos apontadores, né? Esses trabalhadores recebem salários ínfimos, enquanto empresas que utilizam esses dados ganham bilhões. Por exemplo, um moderador de conteúdo em Nairobi, no Quênia, ele ganha $1,50 por hora, o que seria mais ou menos no dólar, no valor de hoje, mais ou menos uns R$ 1.700 mensais. Quer dizer, pouco mais do que o nosso salário mínimo, para filtrar imagens violentas no Facebook, enquanto o Meta registra lucros anuais de $100 bilhões, que seria mais ou menos 500 bilhões de reais. Você não tem uma quantidade tão grande assim para consumir esse valor de trabalhadores, portanto os lucros são exorbitantes e vai para a mão de meia dúzia de pessoas. A imposição de viéses culturais e a homogeneização digital. Isso é um título que mostra como que nós estamos submetidos. Os algoritmos como instrumento de poder cultural. Os algoritmos não são neutros, nós já falamos isso. Eles refletem os valores e preconceitos de quem os cria. Preconceitos também, então agora nós estamos colocando mais um viés. Como a maioria dos modelos de IA são desenvolvidos no Vale do Silício ou então na China, eles carregam vieses ocidentais ou aquela parte do Oriente, impondo uma visão de mundo hegemônica sobre outras culturas. Exemplo, sistemas de reconhecimento facial frequentemente falham com rostos não brancos, né? Pois foram treinados majoritariamente com dados de populações caucasianas. Isso aí é um dado de Bualo, Lomwini e Gebru. Eu não sei se eu estou falando o nome certo. Plataformas como YouTube e TikTok privilegiam conteúdos em inglês e o TikTok privilegia em chinês, até que atualmente não tanto, marginalizando, por exemplo, em línguas indígenas e regionais. As vertentes do colonialismo algoritmo seria apropriação e monetização de dados como nova pilhagem. Olha bem, fica claro que assim como o colonialismo histórico saqueava ouro e especiarias, o algoritmo saqueia massivamente e não compensadamente os dados, que são um novo filão. Isso nós já sabemos. As grandes techs, Google, Meta, Amazon, entre outras, acumulam trilhões de pontos sobre nossos hábitos de consumo, preferências políticas, localização geográfica, histórico de saúde e até mesmo nossas emoções. Olha só, então agora nós já estamos pegando um viés mais amplo. Dados agora são também, olha o que são os dados, nossos hábitos de consumo, nossas preferências políticas, que eles inclusive enalteçam que tenha 2 bolhas e não mais do que 2, porque fica fácil de controlar. Localização geográfica, eles estão sempre te localizando para saber se existe alguma coisa próxima que eles podem te sugerir para você passar lá e comprar alguma coisa e vender essa publicidade. Histórico de saúde, então você vai numa farmácia, compra um remédio e dá o seu CPF. O que está acontecendo ali? Bom, você tem um histórico pessoal de saúde.
que você não vai lembrar, mas o algoritmo vai ficar lá marcando, dizendo tudo o que acontece com você. Você toma um remédio tal, tal, tal. Isso em milhões e milhões e milhões e bilhões de pessoas. Ou seja, eles sabem que marcas que vendem mais, qual é o princípio ativo que vende mais e o que é mais lucrativo investir. E vende essa informação por bilhões, enquanto você dá o seu CPF ali de graça, com a sua receitinha que está dizendo o que você está tomando. E todo mundo te pede CPF. Tá certo? Então ele tem seu histórico de saúde. E ele tem suas emoções também, porque ele consegue fazer leituras de fisionomias enquanto você está lendo uma reportagem. E mais ou menos ele traduz ali, ainda que precariamente, ele traduz se você ficou empolgado, se você ficou satisfeito, se você olhou para o lado, se você deu dislike. Tudo isso ali fica plotado como sendo as suas disposições ou indisposições em relação às imagens, aos conteúdos. Então, esses dados frequentemente coletados sem consentimento informado e transparentes, quer dizer, sem ser transparentes, são matéria-prima de modelos algorítmicos. Você vê que é uma diversidade imensa de modelos que, por sua vez, geram lucros excepcionais, enquanto você os dá de graça. Um exemplo contundente é a forma como as plataformas de redes sociais monetizam a atenção e o engajamento dos usuários. É isso que acontece. São os nossos likes, os shares, os comentários, que parecem atos triviais à nossa vista, mas são incessantemente processados por algoritmos para otimizar a entrega de publicidade direcionada. Direcionada para quem? Para os grandes fabricantes de alguma coisa, produtores de ideia, a serem consumidas por nós mesmos. Né? E o valor gerado por essa economia de atenção não retorna aos usuários. Você não ganha nada com isso. Que de fato são eles que produzem esses conteúdos e que oferecem os dados. Nós trabalhamos de graça para as grandes plataformas, ainda compramos produtos que elas veiculam. Pelo contrário, perpetua-se um modelo onde a periferia, que são os usuários globais, especialmente aqueles do sul global, os países periféricos, fornecem a matéria-prima digital, enquanto o centro, as corporações tecnológicas do norte global, colhem os frutos financeiros bilionários. O viés algorítmico e a reprodução das desigualdades sociais, esse é mais um viés. O viés da desigualdade social, que é mantida por esse colonialismo. O colonialismo algorítmico não apenas explora, mas também perpetua e amplifica desigualdades sociais pré-existentes. Algoritmos de reconhecimento facial, por exemplo, demonstram consistentemente maiores taxas de erro ao identificar indivíduos, por exemplo, de pele escura e mulheres, conforme evidenciado por pesquisas de Joy Buolamwini, eu não sei se eu estou falando certo, e Tine Gebru. Esse viesamento algorítmico não é um bug, não é um defeito, mas um reflexo da falta de diversidade nas equipes de desenvolvimento, dos bacana lá que ganham dinheiro pra cacete para desenvolver aquilo ali, pagos a peso de ouro, porque esses realmente são os que ganham bem, são meia dúzia, mas são eles. E então, a falta de diversidade desses criadores, da utilização de dados de treinamento desequilibrados e da própria estrutura social que as incorporações tecnológicas habitam. Porque se eles escolhem dados do mundo inteiro, por que não conhecem a diversidade? Porque não querem, fabricam de acordo com o seu viés mental ou com o viés da sua cultura. As implicações disso são graves. Em sistemas, por exemplo, de justiça criminal, algoritmos preditivos podem erroneamente classificar indivíduos de minorias raciais como de maior risco de reincidência, o que seria um racismo, levando a sentenças mais severas, quer dizer, perpetuaria-se o racismo. Em processo de recrutamento, softwares baseados em IA podem descartar currículos de candidatos com nomes que soam estrangeiros ou que residem em códigos postais historicamente desfavorecidos. Assim, a tecnologia, ao invés de ser um motor de equidade, torna-se um instrumento de discriminação e marginalização com áreas de imparcialidade e objetividade. São objetivos para aquilo que eles querem, com aquilo que eles podem fazer e conseguem fazer sem mais delongas. Eles não estão preocupados com a diversidade. Ao contrário, eles querem impor uma universidade, uma uniformidade e ganhar muito com isso. Uma infraestrutura digital e dependência tecnológica, essa seria a nova servidão econômica. Agora, esse é o outro viés que nós ainda não falamos dele. A infraestrutura digital, quer dizer, falamos mas num sertão. A infraestrutura digital, dominada por um punhado de empresas globais,
configura uma nova forma de dependência. Países de sul do sul global, frequentemente carentes de investimento em infraestrutura e pesquisa de desenvolvimento, tornam-se consumidores passivos de tecnologias produzidas pelo norte global. Isso gera uma dependência tecnológica que impede o desenvolvimento das capacidades locais e soberania digital. Isso é fato. Nós padecemos disso. A dependência se manifesta em vários níveis, desde o uso de plataformas de nuvem como Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, que hospedam a maior parte de dados mundiais, até a hegemonia de sistemas operacionais Android e iOS e aplicativos WhatsApp, Facebook, Messenger, etc., que controlam o fluxo de informações e a comunicação. Essa infraestrutura, aparentemente neutra, permite um controle sem precedentes sobre a vida digital das nações e de seus cidadãos, tornando-os vulneráveis a interrupções de serviço, vigilância e principalmente vigilância, e, em última instância, as formas sutis de coerção econômica e política. Então, nós estamos diante da colonialidade do saber e a submissão das narrativas. Porque quem faz a narrativa e quem que absorve? O colonialismo algorítmico também opera no campo do conhecimento da narrativa. Os algoritmos de busca e recomendação, ao priorizarem certos tipos de conteúdos e fontes, podem marginalizar perspectivas e saberes não ocidentais, reforçando uma colonialidade do saber. O que aparece nos primeiros resultados da busca, o que é recomendado em plataformas de vídeo e as narrativas que se tornam virais são influenciados por critérios algorítmicos que nem sempre são transparentes, nem sempre são imparciais. Você vê, por exemplo, eu faço vídeos aqui. Quando eu faço alguns vídeos com vieses políticos, o YouTube sempre me chama a atenção, dizendo que faz parte da política de privacidade deles lá, de não sei o que, parará, tem um nome lá. Eu falo, acho engraçado, porque eu estou na rede o tempo todo, vejo vários vídeos de coisas que eu falo, só que eu estou dando meu viés, mas eu não posso falar. Por que eu não posso falar? Né? É porque eu não tenho trilhões de seguidores, ou porque eu não estou num viés político que os agrada. Né? Eu quase nunca posso falar. Né? Tem gente que escreve bobagem, aí você vê lá um videozinho de 6 minutos, lá com uma porção de besteira, tem lá 400 mil visualizações na primeira hora. Por quê? Porque o camarada foi competente, sim, em falar as besteiras dele, sim, mas também ele foi mostrado. Por quê? Ele é mostrado por quê? Porque ele tem pega. A minha pega não tem. A minha pega, o tipo de assunto que eu for falar só fica importante se estiver dentro das grandes plataformas. Aí tem lá meia dúzia de visualizações. Meia dúzia a mais do que as minhas. Um exemplo disso, eu outro dia estava vendo um vídeo do Nassif super importante, uma entrevista rica em detalhes. 1 hora depois tinha 4 mil visualizações. No dia seguinte tinha quase 5 mil. Não passou disso. Enquanto o outro lá falando abobrinha tinha 400 mil na primeira hora. Bom, um exemplo disso então é a forma de conteúdo gerado por criadores do sul global, muitas vezes que tem menos visibilidade em plataformas globais, mesmo que seja de alta qualidade. Aliás, até de alta qualidade eles não gostam. Os critérios de monetização dos algoritmos de descoberta podem favorecer criadores do norte global, perpetuando uma hierarquia onde as vozes periféricas são silenciadas ou subrepresentadas. A cultura do conhecimento produzidos localmente são, assim, subjugados à lógica de um sistema global que privilegia a produção ocidental, reconfigurando a geopolítica do conhecimento. Dados como recursos da colonialidade. Os dados são frequentemente chamados de um novo petróleo, mas como questiona Shoshana Zuboff, em 2019, com seu livro, o que está em jogo é mais do que o valor econômico, é o controle sobre comportamentos e preferências e decisões, porque depois disso eles ganham controle econômico também e político. E em seu livro, que eu não vou falar o nome aqui, Shoshana Zuboff demonstra como as empresas como o Google, Meta, Amazon extraem e exploram os dados de maneira que infringe a autonomia individual e coletiva. Esta exploração não ocorre apenas em países ricos, ao contrário, ela ocorre principalmente na África, na Ásia e na América Latina. Populações inteiras são digitalizadas, monitoradas, categorizadas, com pouca transparência e nenhuma regulação local ou muito pouca. Por exemplo,
Projetos de reconhecimento facial na África subsaariana, financiados por empresas chinesas ou empresas ocidentais, foram implementados sem qualquer consulta ou consentimento por parte dos que foram digitalizados, segundo a reportagem do MIT de 2019. O mesmo vale para iniciativas EdTech na Índia, onde empresas estadunidenses obtêm dados de milhões de estudantes sob pretexto que querem melhorar a educação na Índia, logo eles que não têm nada a ver com isso. Dependência tecnológica epistêmica. Assim como o colonialismo clássico, os povos colonizados eram forçados a depender de instituições e produtos dos colonizadores, o colonialismo algorítmico também impõe uma dependência de plataformas, softwares e sistemas proprietários que não podem ser auditados, modificados ou rejeitados sem perder acesso a serviços essenciais. Segundo Nick Cowdery e Ulisses Mejias, no artigo Data Colonialism Rethink Big Data Relation to the Contemporary Subject. Que nome desgraçado. Essa nova forma de colonialismo produz uma relação de poder em que os dados se tornam um recurso capturado e apropriado de forma unilateral. Eles propõem o conceito do colonialismo de dados como um processo contínuo de apropriação da vida humana em escala a ser convertida em dinheiro, capital. Essa colonização não se dá mais por terra ou corpos, mas pela vida mediada por dados. É uma extração contínua da experiência humana que consolida monopólios e enfraquece alternativas locais de organização social e política. Temos muitos exemplos a mais aqui. Saúde pública e a inteligência artificial. Em países africanos, sistemas de diagnóstico médico baseados em IA foram implementados com algoritmos treinados com dados de populações europeias. Então ele leva a falhas de diagnóstico por não representarem características genéticas e contextuais locais. Sistemas de crédito digital. Na Índia e no Brasil, algoritmos de pontuação de crédito utilizam dados comportamentais para avaliar risco, frequentemente reproduzindo os viés de classe e raça, ou seja, de racismo ou de classismo, como analisa Virginia Eubanks no Automatic Inequality. Tradução em linguagens minoritárias. Muitos modelos de linguagem ignoram idiomas indígenas e crioulos mistos, híbridos. Isso implica um apagamento cultural, conforme aponta a Unesco, destacando que menos de 0,1% das línguas do mundo são representadas em bases de dados da IA. Mapeamento digital. O projeto Mapping for Resilience na África, promovido por grandes empresas de tecnologia, realiza mapeamento de zonas vulneráveis sob a retórica de, entre aspas, ajuda humanitária, mas sem governança comunitária de dados coletados. Críticas e alternativas. A crítica ao colonialismo algorítmico não é apenas destrutiva. Tem também a crítica construtiva. Como é que seria? Grupos como o Data Justice Lab, da Cardiff University, o Algorithm Justice League, formado por Joy Bualo-Winnie, e redes como Decode e Digital Democracy propõem caminhos para uma justiça de dados que inclui soberania digital, controle sobre infraestrutura e governança de dados, transparência ao algoritmo, auditoria pública, abertura de modelos, representatividade epistêmica, ou seja, inclusão de saberes locais e diversidade cultural nos processos de modelagem algorítmica, educação crítica da IA, capacitação de comunidades para entenderem, questionarem e modificarem as tecnologias digitais, enfrentando o colonialismo algorítmico. Como é que seria a descolonização digital e a soberania tecnológica? Bom, a luta contra o colonialismo algorítmico exige uma abordagem multifacetada. Não basta regulamentar, é preciso descolonizar o digital, porque senão você vai ficar impedindo todas as entradas. Reivindicação da soberania de dados. É fundamental que indivíduos e nações reivindiquem soberania sobre seus dados. Isso implica uma implementação de leis robustas de proteção de dados, no investimento em infraestrutura de dados nacionais e na criação de mecanismos para os usuários possam realmente controlar e se beneficiar da monetização de seus próprios dados. E modelos de cooperativa de dados e fideicomissos de dados, eu não sei o que significa, onde os indivíduos têm voz sobre como seus dados devem ser usados. Fideicomissos deve ser fidelização. Auditoria e regulamentação de algoritmos. A opacidade dos algoritmos é um pilar do colonialismo algorítmico. Quer dizer, ninguém está vendo o que eles estão fazendo, quem são eles,
Eles são opacos para nós não nos entendemos. Exige-se maior transparência e auditoria externa de algoritmos, especialmente aqueles que afetam direitos fundamentais como acesso a crédito, emprego e justiça. Claro, senão vai ter uma parte da população que está sempre condenada. A regulamentação deve vir além da mera proteção do consumidor. Ela tem que abordar dimensões sociais, políticas, econômicas de poder algorítmico. Promoção de diversidade e inclusão do desenvolvimento tecnológico. É imperativo descolonizar as equipes de desenvolvimento de IA e tecnologia. Isso significa investir em educação STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, está na sigla em inglês. Em regiões historicamente marginalizadas, promover a representatividade de gênero, raça e indústria e incentivar o desenvolvimento de tecnologias que reflitam necessidades de valores das diversas culturas dos diversos lugares. Investir em infraestrutura e capacidades locais para reduzir a dependência tecnológica. Os países do sul global precisam investir massivamente em estrutura digital própria, em pesquisa e desenvolvimento e formação de talentos locais. Descolonização do conhecimento digital. É necessário promover e valorizar conteúdo e conhecimento produzido fora dos centros hegemônicos, principalmente centros nas localidades por onde eles querem estar lá. Finalizando, o colonialismo algorítmico é uma realidade invisível e poderosa. Reproduz estruturas coloniais sob formas, tecnologias e opacidade. Combater esse fenômeno exige repensar modelos de desenvolvimento digital, reconhecer saberes locais, construir ecossistemas tecnológicos que respeitem a autodeterminação dos povos e a diversidade. Para Achille Mbembe, o futuro digital do planeta depende da nossa capacidade de imaginar tecnologias que nos libertem, não que nos colonizem. Então, existe um desafio complexo que exige uma compreensão crítica de suas múltiplas facetas. Colonialismo algorítmico não é uma distopia futurista, não. É sim uma realidade presente que molda nossas vidas digitais ou offline. Reconhecer suas vertentes da apropriação de dados ao viés algorítmico, da dependência tecnológica, a colonialidade do saber, colonialidade do saber é o primeiro passo para resistir e construir um futuro digital equitativo e justo. Isso aqui já é discurso político, né? O colonialismo algorítmico não é uma metáfora. Ele é uma realidade material que aprofunda desigualdades globais. Por tudo que nós vimos, isso é verdade. Enquanto corporações e estados hegemônicos controlarem o fluxo de dados e os sistemas de IA, países periféricos vão continuar em posição subalterna, fornecendo matéria-prima digital sem usufruir dos benefícios que fornece. A luta pela descolonização digital é uma luta pela autodeterminação, soberania, dignidade humana na era da inteligência artificial. Muito bem. Gente, para variar, o vídeo ficou longo, eu não queria. Nós pegamos vários vieses desse estudo. Eu vou terminar para você não ficar muito cansado. Muito obrigado pela sua atenção. Passa esse vídeo para frente, deixa seu like, assina nosso canal, compartilha, né? Deixa seu comentário. E até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Muito obrigado e até lá.